Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Cotts e eu tenho o imenso prazer de estar aqui para mais uma edição do nosso podcast do Cotts Advogados aqui, podcast que tem intenção de fazer uma conexão entre o mundo jurídico e o mundo das tecnologias, né? Nosso escritório está para completar 14 anos e neste ano e nós vivemos aí, como eu costumo dizer, inúmeras ondas dentro dessas questões tecnológicas, dos negócios digitais, e como não poderia ser diferente, inteligência artificial é o que vem dominando aí a pauta do mundo das inovações, das tecnologias, e hoje a gente tem um imenso prazer de trazer, eu costumo carinhosamente chamá-las de Paulas da B3, né? Eu estou aqui com duas Paulas, duas grandes profissionais que atuam na B3, na Bolsa de Valores. Eu vou deixar para cada uma se apresentar e falar um pouquinho de si mesma e explicar para a gente um pouquinho da sua trajetória, a trajetória de cada uma delas, o que trouxe vocês a eventualmente estarem aqui para bater um papo com a gente. Bom, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com esses profissionais que eu admiro bastante. Quero agradecer o convite feito pelo Márcio. Um prazer estar aqui com a minha super parceira Paula Abrão. E é uma delícia. Espero que a gente tenha tempo suficiente aqui para poder bater muito papo, porque sinceramente, IA, eu acho que é o que a gente mais tem discutido, estudado e avaliado aí impactos. Eu sou Paula Malta, eu sou gerente de produtos e estratégia de dados na B3, no jurídico da B3. Há 10 anos eu trabalho com dados e proteção de dados. Começou lá atrás por conta de GDPR e LGPD. Fui DPO de uma grande organização, participei da implementação do programa de adequação, tanto da empresa onde eu trabalhava, quanto das empresas do grupo, e é muito interessante ver como o tema, a privacidade e proteção de dados, foi tomando corpo ao longo dos anos. Então, acho que havia uma crença muito baixa sobre se a lei ia pegar, se de fato as empresas iriam se mobilizar, se engajar a realmente buscar adequação, e a gente estava falando de uma lei que tentava entrar em vigor durante o período de pandemia. Então, muitas discussões aconteceram, né, desde então, mas o fato é que uma organização que consegue comprovar de fato ali, estar minimamente adequada à LGPD, ela já tem ali um diferencial competitivo, um valuation que é diferenciado. Então, tem sido muito bacana trabalhar com esse tema ao longo desses anos. Trabalhei com temáticas já contratuais, de legal marketing, então já tenho aí um background grande aí em mundo corporativo e agora vivenciando aí esses desafios que inteligência artificial estão trazendo na organização e mesmo na própria advocacia. Eu passo a palavra aqui para Paula Abrão se apresentar também. Obrigada, Paula Malta. Obrigada, Márcio Cotts, pelo privilégio de estar com vocês e de contar, Paula Malta, com você no meu dia a dia. Muito prazeroso. Eu não sou advogada, pessoal, né? Estou até um peixe fora d'água aqui, estou brincando. Mas o tema é inteligência artificial, que é a minha especialidade. Então, espero poder contribuir e sempre, e como sempre, aprender muito com vocês. Tenho uma trajetória aqui na área de tecnologia, desculpem, já mais de 15 anos, e com inteligência artificial especificamente, está completando 9 anos e meio ali. Então, desde a inteligência artificial tradicional, que já se usa há bastante tempo, e a generativa, que veio revolucionando bastante coisa nos 2 anos e meio, nos 2 últimos anos aí. E tenho o privilégio de estar numa instituição, junto com a Paula Malta, que bastante regulado, que nos dá também bastante segurança, e nos impõe desafios, né, como continuar inovando, continuar tracionando inteligência artificial ou outras tecnologias que envolvem ou que podem ser correlatas nesse ambiente que a gente precisa estar com um olhar bem maduro, né, ou enfim, bem focado também para manter
tudo seguro e de acordo com as legislações que estão vigentes, ou como a de proteção de dados, como as próximas que virão, como a de IA, que está tramitando também. Então, espero poder contribuir nesse papo aqui, que tenho certeza que vai ser divertido e riquíssimo. Obrigada. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você já colocou aí, acho que o grande desafio, né? Eu acho que para quem trabalha com inovação num setor tão regulado, né? Afinal de contas, as duas profissionais aqui trabalham na B3. Por um lado, tem a sua vantagem, porque acho que a companhia ela entende a necessidade das questões regulatórias, porque está no core business, né? A gente, como consultoria aqui, tem mais dificuldade com os setores não regulados, porque aí você tem que construir uma cultura que não existe. Agora, quando o setor já é regulado, né, o pessoal já vem com este olhar. Mas, por um outro lado, o desafio também aumenta justamente por ser regulado. Aí a cobrança é maior, né, a preocupação é maior. E aí a minha primeira pergunta para vocês é justamente isso, né, é relacionada a essa questão, né, o uso de IA no mercado financeiro, mercado de capitais, ele já é uma realidade, né, a gente tem inúmeros players aí que já utilizam em vários formatos, né, mas eu queria saber como vocês enxergam o grau de maturidade desse setor na utilização da IA e estas questões regulatórias. O mercado financeiro, como um todo, em geral, por ser altamente regulado e por ter um regulador bastante intenso, robusto, forte, que de fato olha bastante para todos os temas e também está olhando para a inteligência artificial, é um mercado que tem uma maturidade, por questões regulatórias, mais destacado se comparado com outros mercados. Eu acho que a LGPD, né, a adequação LGPD, foi um caminho importante, que de fato trouxe uma cultura de governança muito diferenciada, e aí elevou ainda mais a barra nesses aspectos que dizem respeito à integração de novas tecnologias dentro das organizações para tratar dados. Então, a construção, a jornada LGPD, na minha visão, deixou já um caminho bem preparado para agora a gente começar a discutir aspectos de governança e inteligência artificial. O mercado financeiro já utiliza de diversas tecnologias há muito tempo, seja para fazer análise de crédito, criação de scores de crédito, monitorar prevenção à fraude, perfilamento dos seus clientes para oferta de melhores produtos e serviços que sejam mais aderentes ao perfil daquele correntista, daquele investidor. Então, o uso da tecnologia é algo que já vem muito no DNA de muitas instituições. O ponto é que quando a gente olha o mercado e a gente segmenta grandes instituições das fintechs ou startups que se engajam, né, no ecossistema, a gente nesse momento vê uma assimetria de maturidade e de governança, gerando até mesmo algumas dificuldades quando a gente contrata empresas de menor porte para prestar algum serviço. Então, a gente realiza um assessment básico e aí a gente percebe que ainda tem uma distância bem considerável em alguns aspectos. Então, a organização, ela afirma ter políticas, por exemplo, ter medidas de controle, mas quando você, de fato, vai entender no detalhe o que é isso, se essa política se traduz em ações concretas, fica um gap considerável. E aí, conversando até com colegas de mercado, né, o que eles fazem em determinados cenários, se aceita contratar o fornecedor e faz uma assunção de risco, se nega aquele fornecedor ou se faz uma espécie de mentoria para ajudar aquela pequena empresa a melhorar os seus processos e os seus controles, para que ela esteja melhor preparada não só para atender aquela organização que potencialmente vai contratá-la, mas para ela se posicionar melhor no mercado, ela melhorar de fato a própria reputação dela, né, frente a todos os controles que as instituições financeiras devem ter. Então, ainda é algo heterogêneo, até mesmo ainda do ponto de vista de LGPD, essa dicotomia ela ainda se faz presente, por incrível que pareça.
Tem algumas empresas de menor porte que ainda estão bem distantes do que seria o ideal frente à natureza dos dados que essas pequenas empresas tratam, seja um dado sensível à luz da LGPD, seja um dado protegido por sigilo bancário, como são os dados que o mercado financeiro diariamente trata. Então, ainda tem muita diversificação sobre essa maturidade, Márcio. Sim, e só completando, Márcio, se me permite, assim, acrescentando, Claro. isso faz parte até do letramento que a gente vem passando em toda a sociedade, do que é IA, do que os tipos de IA, quando usar IA, né, muitas instituições, eu vim, antes da B3, vim de banco também, e lá tinha uma maturidade, tinha um modo de lidar com a situação, aqui temos outro, então, ter essa visão também me ajuda, né, a entender que muitas vezes é por falta de conhecimento e que Uhum. necessita um letramento básico, se aproximar do tema, às vezes até, arrisco dizer sobre quais dados são sensíveis ou não, ainda tem um mito, ainda existe um pouco de confusão sobre o tema. Então tudo isso faz parte de uma grande revolução, até industrial, né, que está se impondo para nós, de todas as mudanças que as tecnologias vêm trazendo, em especial a IA, que eu posso dizer, e que as pessoas estão precisando ou sendo incentivadas a se aproximar, a aprender, a estudar, e as pessoas que movem as empresas. Então, quanto mais as empresas também investem em educação, em letramento, em capacitação dos seus profissionais, elas avançam, passam a ter um nível algo como intermediário, e aquelas que ainda resistem um pouco mais, por falta de entendimento ou mesmo por outras questões da humanidade, né, que muitas vezes é o primeiro impacto diante de uma coisa nova é o medo, então, seja por qualquer motivo, aquelas empresas ou menores ou que não se aproximam dos temas acabam ficando um pouquinho para trás. Mas também faz parte do nosso trabalho, né, tentar trazer o máximo de pessoas e empresas para este conhecimento. E é interessante que vocês colocaram, porque no livro que nós publicamos, que é a LGPD comentada, né? Assim que saiu a LGPD, no livro a gente colocou, em razão de uma experiência que a gente já tinha como advogado europeu, de que o que iria forçar o mercado a se adequar a essa novidade, que no caso ali era a LGPD, não seria nem o medo de multa ou de processos, o próprio mercado força o mercado a se adequar, né? Então, as grandes empresas, isso vem em cascata, aconteceu na Europa e aconteceu também no Brasil, continua acontecendo no Brasil, ainda acho que é um processo em andamento, onde as grandes empresas, por uma questão de necessidade regulatória, acaba forçando até os seus fornecedores, os seus players, os seus stakeholders a estarem também adequados e ter um certo nível de governança, né? Então, ouvir vocês falarem isso está muito alinhado com o que a gente já imaginava. E a gente agora vai publicar um livro que é justamente um guia prático de governança de IA para identificação, mitigação de risco, e a máxima se mantém, né? Toda essa catequização de saber o que é IA, como é que ela funciona. Se fala muito das vantagens que ela traz, e isso é maravilhoso, porque de fato ela ajuda em vários aspectos, mas pouco se fala dos riscos que eventualmente o uso, né, a aquisição ou até o desenvolvimento de IA pode trazer para a organização, né? A IA, ela querendo ou não, ela traz risco porque ela tem um certo nível de autonomia no resultado. Se você não controla o resultado daquilo que ela vai te entregar, o risco existe, né? Então, eu acho que essa catequização, esse bate-papo todo em vários canais e formatos, faz parte de algo que a gente já viveu para outras questões e agora não é diferente com inteligência artificial. E aí, falando um pouquinho dessa questão de privacidade, né, mais focado na questão de privacidade, tem uma pergunta aqui talvez um pouco mais jurídica, né, de quais seriam os principais riscos que o uso da IA representa focado em privacidade de dados, né? Como é que você enxerga isso? E aí acho que a pergunta está um pouquinho mais direcionada, por ser mais jurídica, para Paula Malta aqui. Eu queria saber sua opinião. Os riscos, eles são facilmente perceptíveis, né? A gente está falando de um sistema, né, de uma tecnologia, e aí diferenciando o que foi LGPD de o que a gente está
discutindo agora, até mesmo por força de futura regulação de uma tecnologia. Antes a gente falava de base de dados, agora a gente está falando de uma tecnologia, que a gente está dominando o letramento, que a gente está entendendo como é que ela se comporta e, de fato, aferindo se a gente consegue ou não conter ali as decisões, né, o resultado gerado por força de algumas decisões. Então, óbvio, a gente está falando desde automação de processos até tomadas de decisão. E aí, quando a gente fala especificamente de IAs que direcionam para tomadas de decisão, e potencialmente a gente está falando aqui de IA generativa, a grande preocupação é qual é a fonte de dados que foi utilizada para treinar aquela inteligência artificial? Era uma fonte idônea, legítima, dados com qualidade? Lembrando que a LGPD, entre um dos princípios que ela congrega, a gente está falando do princípio da qualidade do dado. Esse dado tem que ser um dado realmente que tenha ali atualização, que seja um dado verídico, para não comprometer o resultado que aquela IA pode estar gerando. A preocupação com a não discriminação, né? O PLDA fala muito, o PLDA que está passando por revisão agora lá na Câmara dos Deputados e que talvez a gente volte 30 passos para trás, né? Se de fato quiserem imprimir ali uma marca diferenciada sobre aquele projeto de lei, mas se a gente estiver falando ali de uma discriminação não justificável, também temos um problema. E aí é mais um princípio de LGPD que também pode permear aí essa atividade de tratamento de dados num contexto ali de sistemas de IA. A gente está falando de princípio de necessidade também. Será que precisamos de uma base imensa de dados para fazer treinamento? Então, imagina, uma base imensa, sem qualidade, olha o risco que pode comprometer a acuracidade da decisão tomada por aquela IA, né? A gente está falando também de transparência. Será que realmente a gente consegue explicar todas as decisões que vão ser tomadas pela IA? Será que a gente consegue supervisionar absolutamente todas essas etapas? Veja, são muito mais perguntas do que respostas. A gente está aprendendo, a gente ainda está nesse processo de letramento, de testar as ferramentas. Mas o fato é que já tem surgido dados muito curiosos. Algumas soluções de IA já têm apresentado alucinações em 48% dos resultados. Isso é muito grave. Considerando... Me parece que o pessoal não se esquece que a IA generativa ela está ali para gerar, né? E ela não é simplesmente um sistema de busca, né? Então essa preocupação me parece, essa definição e a forma que se encara isso me parece meio basilar, né? Outro ponto que também me parece muito relevante nessa questão, Paula, é a questão da base legal. Né? Essa ainda não é uma discussão 100% pacificada, porque quando você fala de um modelo de IA, né, já começando com qualquer programa de governança de LGPD, que é identificar a base legal para aquilo, né, consentimento é uma coisa praticamente que inviável pelo volume de dados. Não tem como um modelo de IA aprender com dados pessoais com consentimento. É muito difícil você conseguir fazer isso. Das outras 9 bases legais, tem uma ou outra que pode ser que encaixe ali, mas eu acho que grande parte iria para legítimo interesse. Eu lembro que um parceiro do escritório, que é a Get Global International, fez uma pesquisa para a OpenAI perguntando qual era a base legal para uso de dados pessoais. E a resposta veio, era legítimo interesse. Só que legítimo interesse a gente precisa fazer um teste de risco. E tudo que gera risco para direitos e garantias fundamentais não poderia ser legítimo interesse. A partir do momento que grande parte das IA generativas já imputaram crime para pessoas que não estão nem respondendo inquérito policial, porque isso já aconteceu, principalmente essas que são abertas, isso já seria uma violação do direito e garantia fundamental das pessoas, que é o direito à honra. Então, até a questão de base legal é um assunto aí para ser questionado, né? Eu acho que tem muita coisa aí para caminhar. E até mesmo o fundamento, um dos fundamentos da LGPD é a capacidade da autodeterminação informativa. Então,
como é que o titular do dado vai, de fato... Hoje a gente já vê dificuldade, né, no respeito, na observância a esse fundamento tão importante da LGPD. Num contexto de inteligência artificial, como é que de fato vai conseguir assegurar esse fundamento, né? Uhum. É um ponto também de preocupação. Como é que todos esses temas vão conseguir realmente serem concatenados lá na frente e gerar segurança, né, a quem desenvolve e a quem usa a inteligência artificial. E é interessante porque a autoridade com que as pessoas interpretam a resposta da IA generativa tem promovido discussões familiares, no sentido de alguém consultar algo na IA e alguém do seu convívio ali familiar ou social diz algo diferente, a tendência é acreditar que aquela informação gerada pela inteligência artificial, ela tem muito mais acuracidade, muito mais verdade e certeza do que o que o seu parente ou seu Sim, amigo sem disse, dúvida. né. Então, assim, É, eu já presenciei conflitos, discussões, justamente por haver uma discordância sobre o que a IA ali estava respondendo, acabou porque falando. o homem É. médio acredita muito Uhum. naquele resultado, como se na verdade a vida, a luz e o caminho, né. Então, Outro é dia interessante o fenômeno. outro dia no MBA eu brinquei um pouquinho que tudo que era passivo de discussão a gente perguntava para o Dr. Google, né? Agora existe a doutora IA que chegou também, né? Ela tem, o Dr. Google já tem um tempo de formado, né? A doutora IA ela se formou há pouco tempo, mas tudo que ela diz também é tido como verdade, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com as verdades ditas pelo Google, pelo Dr. Google e a doutora IA, né? Não tem como a gente partir do pressuposto que tudo que é dito ali é verdadeiro, né? Eu, pelo menos, já passei por inúmeras situações e inúmeras coisas que a gente já está vendo nos programas de governança que a gente está desenvolvendo para grandes empresas de capital aberto, que já tem essas preocupações todas. E cada semana a gente manda ali um caso novo, de uma situação nova, né, de riscos que são apontados. E falando em risco, agora para Paula Abraão, fora o risco ou a preocupação com privacidade de dados pessoais, quais outros riscos, né, ou quais outras preocupações uma organização deveria ter relacionado ao uso e ao desenvolvimento de IA? Olha, os riscos são muitos, né, mas citando alguns deles, o risco para a sociedade, o quanto como esses, pegando o gancho, né, com a fala de vocês anterior, sobre as pessoas confiarem bastante no resultado da IA. O doutor Google e a doutora IA, adorei os termos, vou usar, Márcio, se você permitir. O doutor Google ali, ele é, né, a internet é um grande conglomerado de buscas e que traz as referências, então, por muitos anos tivemos essa certeza ou esta, enfim, né, clareza em utilizar o Google, tudo bem, né, que a maioria das pessoas usava, consultava, tinha ali a fonte, confiava. Por mais que ler demais ali sobre um diagnóstico médico, por exemplo, né, pode trazer um pânico desnecessário, porque necessita realmente do médico humano para trazer um pouco e aterrissar. Já a IA generativa, que a doutora IA agora, ela foi treinada, né, com muitos trilhões de parâmetros e, o resultado que ela traz é a melhor interpretação que ela pôde encontrar, probabilística, de uma palavra vir depois da outra. Então, se a gente na expressão, né, fui na padaria comprar, qual a primeira palavra provável? Pão, talvez, né, para outros leite, enfim. Então, atrás da IA, é sempre contas matemáticas buscando probabilidade de uma palavra vir depois da outra. E aí o risco, né, para a sociedade, eh, de acreditar piamente ou, eh, diretamente no resultado a ponto de, descredibilizar outras pessoas ou, enfim, outras fontes, é grande, assim, até para o empobrecimento da nossa,
das nossas discussões ou mesmo começar a acreditar numa verdade que pode não ser tão acurada assim. Toda IA generativa precisa de uma validação humana na saída. Porque nós humanos temos o crivo ali, podemos, né, até, porque temos outras nuances além do probabilístico, matemático da IA, para julgar e até para calibrar a própria IA, né. Olha, não é bem isso, quando se fala desse tema, enfim, precisa observar essas outras nuances. Então, um dos riscos é o empobrecimento da educação do povo, né, enfim, da sociedade, porque deixar de aprender um novo idioma, por exemplo, confiando que: "Ah, sempre tem uma IA aqui para traduzir para mim". Tudo bem, tem mesmo ferramentas, né, mas, e o seu cognitivo humano? O quanto você está deixando de desafiar o seu cérebro para aprender coisas novas e pode estar, não vou dizer atrofiando, tá, mas enfim, pode estar deixando, né, de aumentar o seu QI, vamos dizer assim. Já tem estudos que comprovam que essa nova geração tem o QI menor do que as anteriores, o que é uma inversão inédita, porque até aqui tínhamos visto no desenvolvimento da humanidade, sempre o QI da geração seguinte maior do que a anterior, porque era estimulada de formas diferentes, aprendia coisas diferentes, exposta a tecnologias diferentes, com o advento da luz elétrica, depois da internet, computadores, tudo isso foi fazendo que as gerações seguintes tivessem mais desafios cognitivos e ao se Uhum. adequar a isso tivessem o seu QI mais elevado. Se agora, né, as pessoas passarem a utilizar a IA, não como um copiloto, não como uma ferramenta a mais, e também serem críticos quanto à IA, a gente pode perder bastante nesse ponto. A gente pode também, outro risco, aumentar muito as desigualdades sociais, porque por mais, estamos no Brasil, né, num país que já tem suas, desigualdades particulares, mas, as pessoas que tiverem mais acesso à tecnologia podem, ser um pouco mais privilegiadas até em questões de vagas de emprego, até Uhum. porque também já tem uso da IA para triar, currículos e nos processos seletivos ali de vagas em empresas em geral, não só no mercado financeiro, e o que pode começar já a trazer nuances se não forem bem calibradas ou bem supervisionadas. Então, de riscos, assim, para o mercado financeiro, especificamente voltando na sua pergunta, tem as questões de, eh, uma suposição de fraude que talvez não seja tão adequada, então por isso, novamente, a supervisão humana, para verificar se com todas as nuances necessárias, né, realmente pode ser avaliado como tal, nas decisões de crédito, tentar deixar o mais claro possível, né, com o máximo de detalhes, como aquele algoritmo chegou naquele score, ou quais foram as variáveis que ele usou numa IA tradicional, né, no machine learning, enfim, numa IA que vai gerar um score ali de crédito, para não desprivilegiar por algum erro, e a pessoa se poder ser, enfim, ter qualquer, penalidade na vida dela. Então, se assim, confiar demais na tecnologia, principalmente na generativa, traz riscos que a gente também está conhecendo mais a cada dia, tá, Márcio? Uhum. Porque, também as pessoas são criativas e encontram usos cada vez mais diversos, né, toda vez que se apresenta uma tecnologia, as pessoas que têm uma mente mais voltada para crimes e cyber coisas, né, também tentam explorar a tecnologia para isso, então a gente precisa sempre levantar a guarda para estar preparado, né, para todo tipo de crime ou de uso mal intencionado que possam fazer com relação à IA, seja deepfakes, sejam gerar, né, imagens, vídeos, áudios com nossas, credenciais, nossas, biometrias, né, Paula? Acho que é assim que a gente melhor fala. Então a gente tem que ter bastante cuidado e nesse mundo agora sempre questionar. Uhum. É isso que eu diria, né, assim, sempre questionar, principalmente: "Ah, isso foi feito com IA", questionar. Sem Porque para a dúvida. gente manter o nosso senso humano aguçado e também poder, controlar para que não se saia do controle e a gente não vire uma sociedade comandada por resultados de IA que podem não ser tão precisos. Sim. Até, Grande até parte do que você mesmo, falou da questão cognitiva, Sim. ela é defendida pelo professor Nicoleles, né? Eu estava num evento tempos atrás, acho que foi um evento do e-commerce Brasil, ele era o key speaker convidado, e apesar de ser um dos maiores neurocientistas da atualidade,
né? Brasileiro, para aqueles que não sabem, tá? Infelizmente palmeirense, roxo. O professor Nicoleles acabou de se aposentar da Duke University, voltou para o Brasil, até onde eu sei. E apesar de ser um neurocientista com um trabalho maravilhoso, né, de uso de tecnologia para poder fazer pessoas que têm dificuldades de locomoção conseguirem voltar, por exemplo, a andar, muita gente achava que ele ia ser não que ele não seja um defensor da inteligência artificial, mas ele tem grandes críticas com relação ao que a inteligência artificial pode trazer de risco para as questões cognitivas e desenvolvimento intelectual das pessoas, né? Então, para aqueles que querem ter uma opinião um pouco diferente do hype do momento, como se tudo fosse estar resolvido a partir de agora, né? Basta você colocar as duas letrinhas na frente que tudo que se resolve, talvez de uma forma madura entender que também tem algumas preocupações aí que precisam ser consideradas, né? Então ele tem um trabalho bem interessante. E nessa questão de risco, a Get Global, que é a parceira do escritório, acabou de lançar aqui no Brasil uma ferramenta que chama AI Risk Inspector. Então ela é uma ferramenta que faz um assessment com mais de 14 mil testes nos modelos de IA generativo para identificar qualquer tipo de falha em 4 categorias, né? A gente está falando privacidade de dados, é uma delas. A outra é uso indevido pela IA de conteúdo protegido por direitos autorais, que é um outro risco, né? Ela começar a usar a base de dados protegido por direito autoral. A questão de uso não ético da inteligência artificial, então você tem questões aí de viés de preconceito e que pode impactar absurdamente na reputação das empresas, né? E por último, questão de segurança mesmo, vazamento de dados estratégicos e tudo mais. Mas essas são 4 categorias, já é uma questão holística, mas existem vários outros riscos e problemas aí a serem considerados, né? Eu tenho aqui mais... Claro. Márcio, se me permite complementar, claro. Reguladores do mercado de capitais do mundo todo estão bastante preocupados também com IAs que sejam desenvolvidas para funcionarem como uma espécie de guru do investimento. Então, recomendações de investimento feitas por IA também têm sido pauta de muita preocupação dos reguladores em mercado de capitais, porque pode, de repente, criar uma bolha, algo muito desarrazoado, não factível, não conectado à realidade dos investimentos. Então, precisa de muita atenção, muita cautela para, de fato, você não comprometer a vida financeira de um investidor com base numa recomendação que ele acredite ser bastante verídica, fiel à realidade e que pode talvez ter utilizado alguma base ali de treinamento desatualizada ou que não tenha conexão com a realidade. Então, há uma preocupação muito, muito grande também com esse tipo com o uso dessa tecnologia para essa finalidade, para esse propósito. Eu acho que a mesma preocupação que está relacionada a vários outros setores, né? O meio jurídico tem a mesma preocupação, usar IA para se dar aconselhamento jurídico e tal, e que isso pode não ser o melhor aconselhamento, que não seja feito da melhor forma, com alucinação. A gente já tem advogados que foram condenados a pagar indenização, porque a defesa que foi feita pela inteligência artificial criou uma jurisprudência, que é, querendo ou não, algo oficial que não existia. Né? A mesma coisa a área de medicina está preocupada com isso. Nós, como consultoria, né, a gente acaba tendo contato com uma infinidade de questões. Né? Então, a gente tem gente do setor farmacêutico que está usando IA para a questão de leitura de bula, de remédio. Num primeiro momento, parece uma coisa que agrega e até simples, mas quando ela começa a alucinar e a dar informações que não são reais, o negócio pode ficar bem complicado. Né? Então, mercado de capitais, setor farmacêutico, né, setor médico, mesmo na parte de cálculos de engenharia. Então, eu acho que uma das coisas que está ficando muito clara para todo mundo é que a IA, de fato, é uma ferramenta, ela não substitui. Né? Não é à toa que um dos grandes players de mercado colocou um nome muito apropriado para a IA dele, que é o Copilot. Né? Que é para já deixar claro,
eu não sou piloto, eu posso ser copilot, mas não estou encabeçando nada aqui. Então, eu acho que isso está começando dentro dessa catequização toda, né? Dentro dessa curva de aprendizado da sociedade como um todo, de que, de fato, a IA ela vem para ajudar, mas não necessariamente substituir. Ela poderia, mas o risco é muito grande quando você coloca ela na linha de frente para tomadas de decisões, né? E aí, falando desses riscos, para já começar a entrar aqui numa reta final, a gente fala muito dessa questão da regulamentação da IA, né? Só que me parece que os riscos já existem, independente de regulamentação. As preocupações, sejam elas de risco financeiro, reputacional, risco jurídico, risco de uso ético, elas já existem independente da regulamentação. Então, a minha pergunta para vocês é muito simples. As empresas já precisam se preocupar com isso, mesmo sem a regulamentação? Ou essa preocupação ela só passa a existir depois que tiver a regulamentação? Qual que é a opinião de vocês? A gente percebe que existe para todos os gostos, né? A gente tem empresas que estão acompanhando o trâmite, né, da nossa futura potencial lei de IA lá em Brasília, mas não estão descuidando de medidas, ainda que embrionárias, a serem observadas dentro da organização. Porque, de fato, a adoção da inteligência artificial nas organizações é um caminho sem volta. A empresa que não está introduzindo em alguma linha de negócio, em alguma área, não está automatizando o processo, não está se beneficiando dos aspectos positivos que uma inteligência artificial gera, ela está atrasada na corrida pela inovação. No Brasil, a inovação chega, acho que no mundo também, né? Não vamos penalizar o Brasil, mas em todo o mundo a inovação ela chega antes nas organizações, a regulação vem depois. E é o exato momento em que a gente se encontra. A nossa legislação, futura legislação, ela não consegue atingir uma estabilização no seu texto de lei. Então, com base no que foi desenhado pelo Senado, algumas organizações já iniciaram algumas medidas básicas para tentar conseguir mapear, organizar, entender os sistemas de IA que estão entrando dentro das organizações, mas por um lado, num outro recorte, a gente também tem empresas que estão absolutamente sentadas, como aconteceu com a LGPD lá atrás, em 2018, algumas estão absolutamente sentadas esperando esse desenho ficar realmente com melhores contornos. Há uma expectativa de que o Senado tem ali o seu projeto de lei totalmente alterado pela Câmara, passe a existir uma lei mais principiológica e que tente menos definir, né, gerar definições para alguns aspectos. Então, tem esses dois cenários, né? Empresas que estão tentando de alguma forma controlar, tem outras que estão esperando. Mas, enfim, quem está já olhando, quem já está organizando minimamente pequenos sopros de governança, eu acho que já tem uma vantagem muito maior, porque se de fato a gente tiver uma regulação, a organização não está partindo do zero, então já tem potencialmente um comitê olhando para a IA, um comitê de ética e governança também olhando esses aspectos aí para evitar IAs com vieses, que possam trazer ali algum resultado discriminatório, organizações que já estão draftando e implementando políticas para contratação de IA, questionários voltados a assessment de fornecedores, cláusulas contratuais também já sendo direcionadas para regular minimamente responsabilidades sobre essa IA que está entrando na organização, até mesmo profissionais que são contratados, consultorias, em alguns contratos a gente já tem visto se aquele profissional vai poder usar ou não IA, aportando IA ali na sua entrega, né, de serviço contratado, no seu entregável, e em que medida.
ele vai poder aplicar essa IA, né, não substituir ali um trabalho que ele, enquanto consultor humano, ele pegaria, e é isso que está sendo contratado, né, a experiência daquele profissional, é o quanto ele pode aportar de conhecimento para solucionar determinada questão. Então, eh, tem os 2 lados, Márcio, a gente não sei também o que você tem percebido aí das organizações, dos clientes que vocês atendem, mas a gente tem visto os 2 cenários, a turma que realmente, como tem uma régua de adequação LGPD já muito elevada, é uma empresa altamente regulada, tem um awareness, um accountability muito maior já com as questões de IA, né. Pode ser que ainda não estejam fazendo análise de impacto algoritmo, que é uma obrigação que estava prevista, no PL do Senado, quando a gente estiver falando de IAs, consideradas de alto risco, mas uma governança básica e mínima já tá sendo observada. Eu particularmente acho isso bastante saudável, para que depois lá na frente, quando tiver uma lei vigente, não, a gente não tenha que sair correndo, atropelando, tentando organizar a casa, né. Então, um mapeamento básico do que está entrando dentro da organização e como avaliar isso, é assim, é fundamental, né, é fundamental Legal. para a gente poder dormir também um pouco com a cabeça tranquilinha no travesseiro. E não partir Legal. do zero, né, Paula, quando a lei chegar, a gente já está minimamente preparado, ter alguns pilares que podem incluir desde transparência até o ponto que for possível, de acordo com o tipo da IA, as responsabilidades bem mapeadas de quem desenvolve, de quem usa, que isso também é bastante importante. Segurança dos dados e as conformidades regulatórias todas, porque não é porque é IA que pode usar todo tipo de dado, às vezes o dado já é protegido por algum tipo de regulação, observar todos esses aspectos, né. Então, as empresas que já estão caminhando para ter esse mínimo de governança, como a Paula Malta comentou, ter bem estruturados os fluxos, de contratação, de avaliação, de documentação dos riscos, até mesmo de quando a área decide seguir mesmo quando tem algum risco um pouco mais elevado, porque o benefício que se espera colher supera, mas também ter isso tudo muito bem documentado, porque quando chegar um momento de termos que prestar contas, já estaremos, isso vale para todas as empresas, né, que tiverem essas boas práticas, já vão estar, mais bem preparadas e com arroz e feijão, não vão partir Uhum. ali de uma corrida para adequar do zero. É. Aqui a gente tem tido uma grata surpresa, né? A gente vê que as grandes empresas, aquelas que já têm uma preocupação com governança, isso no âmbito geral, né, governança corporativa como um todo, não só privacidade de dados, já estão procurando algum tipo de solução, né? Muitas delas já entenderam que o risco com relação ao uso, desenvolvimento, compra de IA, ele já existe. Ele pode ser um risco relacionado à lei de direitos autorais, né? Então a gente tem aqui dois grandes clientes que são geradores de conteúdo, né? Um é um grande gerador de conteúdo na parte de tecnologia, inclusive com um programa na TV há mais de 2 décadas, e o outro é a maior consultoria do mercado de economia que tem no Brasil, top voice número 1 do LinkedIn e tudo mais. E você vê que essas duas geradoras de conteúdo, uma de opiniões relacionadas à economia e o outro no setor de tecnologia, já tem uma preocupação, né? Já procuraram a gente justamente para identificar os riscos relacionados à parte de direitos autorais. Porque se os jornalistas, os consultores que trabalham nessas consultorias geram conteúdo utilizando inteligência artificial, pode ser que a inteligência artificial vai utilizar banco de dados que tem direitos autorais, só que é a imagem deles, ao utilizarem a inteligência artificial, que vai sofrer algum tipo de arranhão. Então, você vê que já é um setor que está preocupado com um assunto que não tem nada a ver com a regulamentação de IA, né? A gente tem um outro cliente, que é uma das maiores marcas de luxo de produtos, principalmente para mulheres, que tem uma preocupação enorme do uso da IA
ser feito de uma forma não ética e arranhar o investimento que é feito na marca. A marca é o principal ativo da companhia, então ele não quer nenhum viés de preconceito, talvez na hora de usar uma ferramenta para um recrutamento, como teve ferramentas de players grandes de mercado que tinham viés de preconceitos com mulher na hora da seleção, né? Então, isso também não tem nada diretamente ligado à regulamentação, né? Como você também tem a questão de vazamento de dados estratégicos, de dados que são imputados ali na IA, só que são IAs públicas, né? Tem gente que esquece que o nome do dono do ChatGPT é OpenAI, né? O pessoal já deixa claro o porquê que eles existem e as pessoas ainda tem dificuldade de entender o risco que pode ter de você subir informações que são realmente estratégicas, né? A gente tem um outro cliente, que é uma das maiores mineradoras, e quando você perguntava ali para a IA, me fala um pouquinho sobre o CEO da empresa, como quase todas, vem toda a descrição, todo o currículo, mas no final vinha também a remuneração do executivo. Né? Por quê? Porque aquilo ali devia estar num banco de dados que não deveria estar sendo consultado. Isso também não tem nada a ver com a regulamentação de inteligência artificial. Então, são empresas que já entenderam que tem a necessidade de você ter algum programa de governança de IA, independente da regulamentação. A regulamentação ela só vai criar novas obrigações, mas os riscos e algumas das obrigações já existem, né? Como tem todo o risco de LGPD, que não precisa de regulamentação de inteligência artificial para você ter que se preocupar com isso. Então, do lado de cá, a gente vem ajudando algumas empresas a construírem programa de governança pautado numa vertical de uso, numa vertical de compra e numa vertical de desenvolvimento, né? Então, tem empresas que já querem um programa completo, como tem empresas que têm uma necessidade ou outra um pouco maior, né? Um dos nossos clientes, que é um grande fabricante de eletrodoméstico, ele virou para a gente e falou assim, olha, a parte de uso eu não me preocupo, porque eu já meio que já disse o que pode e o que não pode. Desenvolvimento eu não estou fazendo, mas o que eu tenho de projeto, que os diretores estão querendo comprar IA, e eu do lado de governança não sei nem o que perguntar para avaliar risco dessas IAs, eu preciso de um programa de aquisição de IA, né? Então, você vê que as necessidades são diferentes, os problemas já estão aí, né? Então, acho que a mensagem é para aqueles que estão esperando ver se tem regulamentação para então tomarem alguma medida, eu acho que vai ficar um pouco tarde para isso, porque os problemas já estão aí. Só para acrescentar aqui, antes de terminar, eu me lembrei agora, semana passada a gente estava dando palestra num outro cliente, e eu estava conversando com o jurídico da empresa, e perguntei para eles, olha, os escritórios eram mais de 80 escritórios que eles utilizavam para o contencioso de massa, e análise de contrato e vários outros motivos, assim, os escritórios que vocês contratam estão utilizando inteligência artificial? E a resposta foi, não sei. Né? E você como contratante, será que não precisa colocar uma cláusula lá no contrato? Olha, se for usar IA, me avise, vamos discutir como é que essa IA está sendo utilizada, porque querendo ou não, isso vai dentro de documentos que são da empresa, né? Então eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar, independente de regulamentação de inteligência artificial. E aí queria ouvir o comentário final de vocês sobre essas ponderações que eu coloquei aqui, para a gente entrar aí nessa fase final do nosso bate-papo. Perfeita colocação, Márcio. De fato, a gente tem um framework legal já muito robusto no Brasil, né? O Brasil tem legislação para absolutamente tudo. Então, independentemente do que virá, já existe diplomas legais que regulamentam diversas relações jurídicas, né? Que vão ser afetadas, já estão sendo afetadas pela inteligência artificial. De fato, acho que eu insisto, e aí pegando muito o que a Paulinha comentou, o nosso letramento como cidadão e como profissional do direito, ele vai ter que ser contínuo. Às vezes eu falo: "Nossa, eu estudo, e às vezes parece que eu ainda não estou entendendo nada, sabe, ainda estou me deparando com dificuldade em alguns conceitos". Mas o fato é que a gente de fato tem que,
buscar esse letramento, a gente tem que influenciar positivamente a sociedade para não temer a tecnologia, mas manter um ceticismo saudável. É, é acreditar que aquilo é um apoio, é um suporte, é ferramenta, mas aquilo não é substituto para nada. Então, talvez processos mais padronizados, né, que seja possível uma automatização para deixar o profissional mais liberado para atividades estratégicas intelectuais de maior nível, faça todo sentido. Mas, a gente tem que continuar acompanhando todos os desdobramentos, legais, fomentar cada vez mais essa governança, independentemente de já ter PL ou não. A gente já tem até ISO, né, de governança de IA, 42001. Então a gente já tem frameworks e até mesmo se inspirando em AI Act, a gente já tem um bom frame para a gente conseguir estudar mais, tentar sair mais do outro lado, ajudar as organizações a se posicionarem melhor frente a essa tecnologia que está invadindo todos os setores e, enfim, acho que acompanhar, a gente não pode achar que sabe tudo, que está tudo já sob controle, porque não está. Acho que é só o começo, mas essa inquietude, eu acho que a curiosidade acima de tudo, de nós como profissionais, tem que também ser o grande drive. Tem ferramentas interessantíssimas, eu fui num evento segunda-feira, ferramentas interessantíssimas que de fato ajudam o profissional a tirar da sua rotina aquilo que não agrega muito, para que a gente possa ter um tempo de qualidade para focar no que realmente é importante e no que é estratégico. Então, acho que a minha palavra final aqui é: vamos continuar cultivando a criatividade, a a curiosidade, mas sempre com um ceticismo saudável também por detrás disso. E é isso, buscar sermos melhores profissionais com todas essas ferramentas e cientes, né, de tudo que vem aí no futuro, disruptando o que a gente conhece hoje como tecnologia, né. É isso. E muito obrigada aqui pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Então, só pegando o gancho aqui, nas palavras finais, a gente precisa também, né, eu gostaria de deixar como mensagem final, se preparar para as mudanças nas rotinas de trabalho das pessoas, ou como ou pensar como podemos fomentar para que isso seja feito nas empresas, porque eh, todos os dias saem ferramentas novas de IA no mercado, que vão entrar nesse flow, né, em tudo isso, né, de as empresas quererem contratar, como o Márcio bem colocou, né, os executivos querem contratar de tudo, e as áreas vão ser cada vez mais, fomentadas a utilizarem, os profissionais vão se aproximar cada vez mais das ferramentas, o que, automatizando vai ser muito bacana, livrar tempo para o que exige mais cognitivo, então que a gente possa ir se tornando cada vez mais humanos melhores, porque para operar as IAs ou as tecnologias sempre vai precisar dos humanos para calibrar, para criar coisas novas, então que a gente possa ter esse olhar também para os profissionais à nossa volta, e para as profissões novas que estão surgindo. De repente, uma pessoa que fazia teste de qualidade de software, tinha uma função. Agora o software feito com IA, vai precisar ser olhado por esse profissional com outros olhos? Vai precisar passar por outras validações? E como esse profissional também pode usar IA para esses novos desafios. Então essas mudanças nos postos de trabalho, na forma de trabalho, vão começar a acontecer, vão começar a surgir, profissões como, as pessoas para conversar melhor com a IA, né, então, eh o português, né, aprender a falar bem nosso idioma, aprender a escrever bem, também vai ser um desafio aí logo mais, já está sendo um desafio, então, como melhor criar os prompts, falar com a IA, como tirar o melhor proveito, tudo isso vai ser um desafio para nós humanos e para as próximas gerações cada vez maior. Então como a gente pode ir sem medo, e se aproximando dos copilots da vida, né, lembrando que eles são copilotos, que estão para nos ajudar a não ficarmos presos horas em coisas maçantes e sim livrar o tempo ali do que é necessário fazer
mas não agrega tanto valor, porém gastar mais tempo com o que vai agregar mais valor para a sua vida, seja de aprendizado, ou seja para as empresas onde estamos, gerando coisas com maior valor intelectual, e sempre não parar de estudar. Todo dia tem uma coisa nova de IA ou de outras tecnologias, computação quântica está batendo a nossa porta, que vai trazer outros riscos, outros vieses, outras preocupações, muita coisa que funciona hoje pode não funcionar ali na frente, ou não funcionar da mesma forma, e assim, a gente tem que estar como seres humanos que somos e que sempre nos adaptamos, com essa gana de venha o que vier, vamos aprender a domar essa fera aí, vamos continuar evoluindo. É isso aí. E muito obrigada pelo espaço e por poder estar com vocês. Maravilha. Eu no livro que a gente vai publicar sobre governança de IA, eu tenho uma colocação que eu fiz logo no início do livro, meio romantizada, né? Porque durante décadas e décadas o ser humano, né, enquanto profissional, o indivíduo, tentou, né, se aprimorar para chegar ao máximo possível ao que a máquina é. Só que hoje com a inteligência artificial isso é praticamente impossível. Então acho que é melhor a gente deixar para a IA fazer o que ela faz de melhor e que a gente não vai nem chegar perto, porque é impossível, e gastar esse tempo para fazer o que a máquina não faz e só os seres humanos são capazes de fazer. Então, se não podemos mais competir com as máquinas, então vamos tentar ser melhores seres humanos, que é a coisa que a gente faz que elas não têm a capacidade de fazer, né? Bom, gostaria de agradecer imensamente o bate-papo, foi um bate-papo acima de tudo agradável, além de instrutivo, e queria convidar todos que acompanhem aqui os próximos episódios do nosso podcast, também visite lá a biblioteca, porque existem também episódios extremamente interessantes, como este, sobre assuntos diversos, e tem muita coisa ainda por vir. Então, para todos aqueles que acompanham a gente no Spotify, daqui algumas horinhas a gente já está subindo lá na plataforma. Às Paulas, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até a próxima. Abraço.